Bom, pessoal, vamos fazer esse nosso primeiro exemplo 1 da aula 22. E o exemplo consiste no seguinte: vocês devem, olhando para essa função aqui, me dizer onde ela é derivável e onde ela não é derivável. Conforme vocês viram na aula passada, a diferenciabilidade ou derivabilidade da função você pode verificar através da sua regra ou através do seu gráfico. Nesse caso aqui, fazer o gráfico dessa função, pelo menos por enquanto, está meio esquisito, né? Meio difícil. Então a gente vai tentar, olhando para essa função, dizer onde ela é diferenciável ou não, ok? Então vamos lá. Então, solução. O que nós queremos? Queremos calcular a derivada f', mas se você calcular a derivada f' diretamente, vai te dar uma expressão e você vai ter que analisar essa expressão. Eventualmente pode obter alguma resposta, mas se você puder e tiver a capacidade, é interessante fazer uma análise prévia da regra da sua função. Por exemplo, aqui eu tenho uma regra que, se você fizer uma análise um pouquinho melhor, você vai ver que essa regra é, na verdade, completa quadrados aqui. Ó. Então você vai ter x menos 1 ao quadrado. Ó. Quadrado do primeiro, menos 2 do segundo, mais um quadrado do segundo. Então, e isso aqui, por definição, é módulo de x menos 1. Isso aqui já nos ajuda bastante a dizer onde essa função é diferenciável. Veja que aqui ela está bem mais fácil de se dizer onde ela é diferenciável do que aqui. Agora, se você fosse pegar daqui ó, e calcular f' de x, isso te daria... Isso aqui é a regra da cadeia, né? Lembrando que isso que está aqui é x² menos 2x mais 1 elevado a meio. Portanto, aplica-se a regra da cadeia, que consiste em baixar o meio. Baixa o meio. Tudo aquilo ali, x² menos 2x mais 1 elevado a menos meio. Meio menos 1, né? Subtrai 1. Vezes a derivada desse cara aqui de dentro, que é 2x menos 2. Então, se você pôr esse 2 aqui em evidência, se você colocar esse 2 em evidência e cortar com esse, a sua derivada vai ter essa cara aqui, ó. f' de x vai ser igual a x menos 1 sobre a raiz quadrada de x² menos 2x mais 1. Olhando simplesmente para a expressão, aquilo que eu comentei, olhando simplesmente para essa expressão, você ficaria tentado a dizer que essa derivada só não existe onde anula o denominador. E está correto isso, realmente. É uma função, né? A derivada é uma função e ela não existe, ou seja, não faz sentido no cara que anula o denominador. Ou eu poderia dizer onde esse cara aqui for maior do que zero, mas como já vimos aqui, né? Esse cara aqui é sempre maior do que zero. Então, nesse caso aqui, nós concluímos que a derivada, a função, né? Essa função aqui, não é derivável apenas para x igual a 1. Por quê? Porque se você colocar x igual a 1 aqui, vai dar zero. E zero no denominador não funciona. Então, de novo, gente, desde o começo. Essa é a função que eu quero avaliar se ela é diferenciável ou não. Atenção,
essa função, na verdade, se escreve assim e você pode calcular a derivada tranquilamente. Então, calculando a derivada, nós encontramos x menos 1 sobre raiz quadrada de x quadrado menos 2x mais 1. E isso aqui, friamente, você pode dizer que essa função não está definida quando esse cara aqui for zero. Mas onde é que esse cara aqui dá zero? Para x igual a 1. Portanto, para x igual a 1, não existe derivada. Isso você poderia ter obtido de forma fazendo uma análise sem tantas contas, observando esse fato que eu coloquei aqui, ó. Então, por esse fato aqui, nós temos que f de x é módulo de x menos 1. Ora, mas nós já sabemos qual é o gráfico, da função módulo de x, correto? Ó. Módulo de x, nós já vimos na aula passada. Módulo de x tem o gráfico em V, né? Correto? Isso aqui é módulo de x. Se você movimentar a função, fazer uma translação da função horizontal aqui, você está deixando de fazer o vértice aqui e movendo ele para algum outro ponto, correto? Olha só, quando x for zero, isso tudo dá zero. Se você fizer a mesma função para cá, ela já não vai dar zero no mesmo ponto. Por exemplo, digamos que ela fosse, vamos fazer numa outra cor, digamos que ela estivesse aqui, ó. Digamos que essa função estivesse aqui. A mesma função, mesmo gráfico, só que aqui, no 1. Tá? Como seria a regra dessa função? Ora, aqui você, para que isso resulte no zero, você colocou x igual a zero. Então, essa daqui, você moveu ela para a esquerda ou para a direita, né? No caso aqui, moveu para a direita. Então, qual seria a regra? Bom, para que isso dê zero aqui na imagem, o que você tem que ter aqui dentro? Bom, x mais 1 ou menos 1? Se você puser x mais 1 e você calcular em x igual a 1, isso vai dar 2, vai estar aqui. Não é esse gráfico. Agora, se você puser x menos 1, isso que está aqui é exatamente o gráfico dessa função, porque quando x for igual a 1, esse cara aqui vai dar zero, que está aqui. E é a função modular, valor absoluto. Tá claro, gente? Então, módulo de x tem esse gráfico, módulo de x menos 1 tem esse gráfico. E onde é que essa função não é derivável? Ela não é derivável exatamente aqui nessa parte aqui, né? Onde tem um bico. Tá certo? Que é exatamente o que nós havíamos concluído pela parte analítica aqui, x igual a 1, que é onde ela não tem derivada. Tá bom? Então, a ideia é que vocês procurem a partir de agora fazer com que função e gráfico andem juntos. Vocês podem usar tanto um ou outro, dependendo da capacidade de cada um, para dizer se uma função é diferenciável ou não. Se você consegue construir perfeitamente o gráfico da função, você vai conseguir dizer em que pontos ela é diferenciável ou não, olhando para o seu gráfico. É claro, pode existir alguns casos que essas coisas sejam relativamente difíceis de você visualizar exatamente o pontinho aqui, e aí você tem que fazer a parte analítica, os cálculos, tá certo? Mas é importante que essas coisas andem juntos, que isso coincida, né? Aqui diz que não é derivável em x igual a 1, e o meu gráfico realmente mostrou que ela não é derivável em x igual a 1. Ok, gente? Vamos para o próximo exemplo.